As testemunhas de Jeová estão tão acostumadas a negar o que veem, o que ouvem, o que sentem, que quando alguém de fora lhes aponta isso, ficam muito maravilhadas. Quero demonstrar isso a vocês com um exemplo prático do que me aconteceu há um mês e meio, ao visitar um salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A ocasião era da reunião pública. Então, houve o discurso público, houve o estudo da sentinela. Depois de tudo isso, no final da reunião, fui abordado por umas 2 testemunhas de Jeová que me pediram meu feedback. Então, como você se sentiu? O que achou das informações? E eu, com toda a sinceridade, tranquilidade e honestidade, lhes disse: olha, eu me senti um pouco desconfortável. E elas, como não conhecem ou não validam essa emoção, começaram imediatamente a negar, dizendo com seus rostos antes mesmo que com suas palavras: não, isso não é possível. O que aconteceu? E quando me pediram explicações sobre isso, eu lhes disse: olha, a testemunha de Jeová que esteve ali no púlpito e falou durante a primeira meia hora, deixou claro que se você não for testemunha de Jeová, está destinado à destruição. Em outras palavras, serão salvos apenas aqueles que observam certas coisas, que estão neste grupo. Todos os outros nós colocamos na caixa chamada pessoas do mundo. Sejam crentes, não crentes, pessoas de bom coração, que tenham um relacionamento com Deus, uma espiritualidade. Não importa, porque estes não têm o sinal para sobreviver. Não são batizados como testemunhas de Jeová. Não fazem parte da organização que sobreviverá ao fim deste sistema de coisas. Não falam a língua pura que só se fala deste lado e, portanto, evidentemente, estão destinados à destruição. Tudo isso foi obviamente invalidado por essas pessoas que me disseram: mas não, não é assim. Você não entendeu bem. Ao que eu lhes disse: olha, eu acho que entendi bem, porque se o italiano é italiano, se meus ouvidos funcionam, se minha cabeça funciona, foi isso que eu vi. Mas expliquem-me vocês agora. Ao que eles começaram dizendo que não é assim, que todos estarão sujeitos a um juízo final e que este juízo pertencerá somente a Deus. Será ele a decidir quem será salvo e quem não. Muito bem. Então eu disse: ok. Então por que o orador se expressou em outros termos? Por que vocês disseram algo que é diferente do que vocês estão me dizendo agora? E eles, obviamente, iniciaram o jogo da manipulação. Ok. Vejam, negar o que você sente, o que você compreende e o que você experimenta é o começo para anular a sua personalidade, para invalidar o que você sente e para construir algo novo, algo que não pertence a você, mas algo que pertence a um grupo no qual eles gostariam que você entrasse. Então, a proposta foi esta. Você verá que quando começar a estudar, quando começar a entender, quando tiver uma ideia mais ampla do que significa a salvação, segundo o que a Bíblia lhe apresenta, que significa segundo o que as testemunhas de Jeová lhe apresentam, então você entenderá por que o irmão disse aquilo. Look, por enquanto, você não deve levar as palavras dele ao pé da letra, porque o que você sente ao ouvir isso pode ser conflitante. Em resumo, só um exemplo. Você viu verde, mas na verdade é vermelho mesmo aqui. Sim, é verdade que você viu verde, mas confie em mim. Se você começar a estudar a Bíblia comigo, se você começar a frequentar as reuniões regularmente, se você começar a entrar na nossa congregação, pouco a pouco, verá que aquele verde que você viu, também para você se tornará vermelho. Entendem? Eles não têm consciência de que são manipulados, não têm consciência de que negam suas próprias emoções e já estão totalmente desapegados do significado do que é dito do púlpito. Agora, quando você ouve essa narrativa por anos e uma pessoa de fora chega e te diz: mas olha que isso significa tal coisa, olha que aquilo é verde, você nega e quer que o outro também negue, porque senão aqui a gente não se entende mais. Enquanto que, se todos negarmos, então significa que todos temos razão. Oh, e este é o conforto que vem um pouco do grupo das testemunhas de Jeová. Ou seja,
A autovalidação presente dentro do grupo permite que as testemunhas sobrevivam. Por quê? Porque, embora quem está fora da bolha diga, não é bem assim, outros também podem ser salvos, e o nome Jeová talvez não signifique isso. Aqui dentro, para quem vive nessa bolha, essas objeções não fazem sentido. Por quê? Porque as próprias testemunhas de Jeová, quando estão dentro, são treinadas, para usar um termo deles, um verbo deles, a não revelar dúvidas, a não fazer perguntas, a não expressar sentimentos que não estejam alinhados com o que a torre de vigia diz, com o que as publicações dizem. Vamos dar outro exemplo. Eu não entendo uma coisa da sentinela. Hoje no estudo tem este ponto que me deixou desconfortável. Tem esta coisa aqui com a qual não concordo. E, como testemunha de Jeová, fui treinado para não expressar isso, para não o manifestar, porque senão eu sei bem quais serão as repercussões sobre mim. Ou seja, você não é espiritual o suficiente. Você precisa estudar mais. Você precisa orar mais. Não importa. Mesmo que você não entenda, com o tempo você entenderá. Além disso, há também outro risco. É muito mais sutil quando se trata de questões doutrinárias. Você pode ser considerado espiritualmente fraco. Portanto, a ser evitado como má companhia ou, nos casos mais graves, merecedor de uma visita pastoral na qual suas visões, suas dúvidas, suas perplexidades serão invalidadas de forma ainda mais poderosa. Por exemplo, uma das perguntas que poderiam lhe fazer, e aqui estou falando de uma história real, porque me contaram na semana passada umas testemunhas de Jeová que ainda estão lá dentro. Os anciãos vêm à sua casa, fazem a visita pastoral e abrem o quê? Mateus 24, 45 e lhe fazem esta simples pergunta. Você acredita que hoje o canal que Deus utiliza para falar, para se comunicar com os seres humanos, corresponde a este escravo fiel e prudente, que são estes 12, estes 11, estes 13, não me lembro mais quantos são, que estão lá em Warwick? E você tem que responder. Uma vez feita esta pergunta, todo o resto não faz mais sentido. Não tem mais validade o que você pensa, o que você raciocina com sua própria cabeça, o que você ouve e o que você sente. Se você crê que eles são o canal de Deus para dar alimento no tempo certo na terra, então o resto perde sentido. Entende? Você se predispõe à manipulação. E a coisa mais interessante que me fez sorrir, sorrir por um lado, mas é angustiante por outro, porque imaginei uma pessoa que não é tão consciente como eu sou, porque eu estive lá dentro, se aproxima do mundo das testemunhas de Jeová, a primeira reunião que frequenta, a primeira dúvida que expressa, é invalidada, é negada. O que você pensa não serve, dito sorrindo, claro, né? Ele fala, ok, relaxa. Eu também pensava assim no começo. Depois de estudar, vi que é diferente. Entendem? Então, você desconstrói o que a pessoa sente, o que ela experimenta, o que ela vê, o que ela raciocina, e a predispõe a construir algo artificial, que, no entanto, esteja obviamente em conformidade com o que o grupo quer construir. E assim você se predispõe a si mesmo, você, testemunha, e também predispõe as outras pessoas a serem membros deste grupo de autocontrole, no qual a sua individualidade não vale tanto assim. E digo-lhes mais uma coisa, a sua individualidade é tão negada dentro desta organização que se faz alarde da unidade. Que unidade? Vou dar um exemplo. Sempre depois desta famosa reunião, uma pessoa, não sei, não me lembro se era um irmão ou outra irmã, falando comigo, me disse, sabe, esta sentinela que estudamos hoje é estudada da mesma forma em todo o mundo. Uau! Essa unidade é algo que as testemunhas de Jeová amam muito destacar. Amam muito destacar que suas publicações são traduzidas em mais de 1000 idiomas. Eles amam tudo isso. Mas vamos analisar o que isso realmente significa. O fato de não haver individualidade de um grupo em relação a outro.
O fato de todos estudarmos a mesma coisa e, portanto, todos pensarmos da mesma forma é perturbador. É perturbador. Não é autêntico e não expressa como o ser humano é feito. Entendem? E isso lhes dá uma ideia de como as testemunhas de Jeová invalidaram a individualidade e construíram, em vez disso, a universalidade. Algo que obviamente é contrário à própria natureza do homem, porque somos diferentes e, nesta diversidade, na dúvida, nas visões diferentes sobre temas religiosos, espirituais ou de outro tipo, pode haver, de qualquer forma, uma comunhão, neste caso, dada pelo que eu penso, por Cristo. Para as testemunhas de Jeová, isso não importa. O que importa é apenas que estejamos unidos, que façamos as mesmas coisas, que pensemos da mesma forma e, atenção, caso não pensemos da mesma forma, devemos esconder, devemos reprimir, porque isso faz parte da nossa velha personalidade, faz parte do nosso antigo modo de pensar que não se conforma com a torre de vigia, porque é isso que nos interessa. Semana passada, na comemoração da morte de Jesus, vivi algo similar. Depois, duas testemunhas de Jeová me abordaram e disseram: "E aí, gostou? Ficou feliz? Estamos felizes aqui. E você?" Eu disse: "Estou desconfortável e triste." Eles começaram a entrar em pânico porque, obviamente, não é a resposta que esperam. Esperam uma resposta uniforme de todos. Lembram-se de quando eu falei sobre autovalidação antes? Mesmo que alguém venha de fora, digamos, ou valida a narrativa deles. Como muitas vezes acontece. Talvez não diga nada porque pensa esses aqui estão todos de acordo. Não quero ser a voz dissonante. Não quero ser a ovelha negra. Aquele que aponta coisas que não me agradam. Mas quando eu apontei tudo isso com toda a tranquilidade, imediatamente veio a negação e a não validação. Disseram: "Não, não, você não pode se sentir assim. Aqui estamos todos juntos, hoje, felizes, lembrando o sacrifício de Jesus." Ao que eu lhes disse: "Olha, eu me sinto assim porque a ideia era vir aqui e compartilhar o que Jesus fez por mim. Portanto, este gesto de comer o pão e beber o vinho é um profundo compartilhamento, um apreço pelo sacrifício de Jesus, bem como, e por último, mas não menos importante, talvez, obediência às próprias palavras que o Mestre nos deixou, ou seja, tomai e comei, tomai e bebei. Continuai a fazer isto em memória de mim." E de novo a negação e a não validação, dizendo: "Olha, entendo que você fale assim, mas se nos permitir fazer um estudo com você, demonstraremos que o que você viu como verde, na verdade é vermelho. O que você ouviu como G se tornará Y." Ao que, obviamente, eu lhes disse: "Olhe, vocês estão me dizendo outra coisa." A pessoa que estava ali no pódio há pouco leu as palavras de Jesus e, com uma fortíssima dissonância cognitiva, passava o pão e o vinho. E todos os 200 a 300 que estávamos aqui, fizemos exatamente o contrário do que a pessoa dizia. E isso não lhes parece um pouco estranho? Não, você não deve pensar assim. Entendem? Negação outra vez. Não pense assim. Por quê? Porque, se você estudar a Bíblia, verá que o sacrifício de Jesus, no início, foi só para os 12. Hoje é um grupo equivalente, parte dos 144 mil. Blá blá. Ok. Mas os mecanismos permanecem idênticos. Ou seja, eu não sou testemunha de Jeová. Entro no salão pela primeira vez. O que eu sinto é invalidado. O que eu entendo é invalidado. O que eu sinto é invalidado. O que isso significa? Isso significa que, à medida que eu avanço com as testemunhas de Jeová, se eu tiver vontade de continuar, entenderei o que é. Entenderei que expressar meus sentimentos autênticos não é bom, porque é preciso expressar exclusivamente sentimentos espirituais, não os autênticos, os espirituais.
Obviamente, segundo a ótica da torre de vigia. E então, eu, outra vez, hipoteticamente, se quisesse voltar ao salão do reino, teria dificuldade em expressar essas coisas novamente, porque já recebi o feedback de que isso não é bom, que não é assim, que mesmo que você se sinta assim, não é isso que você deve sentir. Oh, tanto é verdade que no final eles acrescentaram: não, estamos muito gratos pelo que vimos esta noite. Somos agradecidos. Para nós, isso é o máximo que podemos fazer para demonstrar que apreciamos o amor de Jesus e não é. Então, negaram completamente o que eu disse e, em vez disso, construíram sobre uma coisa de autovalidação a qual todos os membros ali presentes, obviamente, aderem. O que dizer? Eles te levam a uma narrativa única, apagando, tentando eliminar seus sentimentos e te levando para o caminho certo, que seria então a narrativa da torre de vigia. Obrigado por seguir. Eu paro por aqui. Se vocês conhecem alguém para quem isso possa ser útil, que possa ser despertado através desses raciocínios, por favor, compartilhem este vídeo e inscrevam-se no canal, porque isso pode permitir uma maior divulgação de conteúdos deste tipo. Até o próximo episódio de Pílulas. Tchau!